1h58, estamos de volta com o assessor ministerial. Posso dizer assim? Como é que eu posso chamar? Eu acho que é assessor do ministro da Educação, né? Camilo Santana. Bom, Léo de Brito. Léo, tem aqui uma fala do Fabrício. Ele diz o seguinte: eu sou acadêmico de Direito e queria saber a opinião. Ele não é deputado, viu, o Fabrício? Ele já não é mais deputado federal. O porquê do Brasil investir muito pouco na educação e por que a educação no Brasil sempre foi uma pedra no sapato dos governantes. Sabemos que a maioria dos países que investem em educação tem uma qualidade de vida muito superior àqueles que não investem, né? Primeiro eu quero agradecer ao Fabrício pela pergunta. Dizer o seguinte, que o Brasil tem grandes investimentos, inclusive tem percentuais que devem ser investidos obrigatoriamente em educação. Agora, o investimento em educação, ele é sempre importante que seja maior. E, obviamente, que a gestão e a qualidade e os resultados, eles devem acontecer. Só para ter um exemplo, agora mesmo no arcabouço fiscal, nós tiramos do arcabouço fiscal, do teto do arcabouço fiscal, nós tiramos o Fundeb e tiramos também os recursos para a expansão da educação. Isso vai permitir, inclusive, com que a gente amplie os institutos federais, as universidades e mantenha um investimento forte em educação, que é uma prioridade para qualquer país desenvolvido. Olha, eu queria colocar aqui um ponto de pauta, que inclusive foi discussão ali no outro dia na Federação dos Trabalhadores em Agricultura. Eles reclamavam que a merenda escolar não está priorizando os produtos regionais. Eu queria saber como é que está o Programa Nacional de Alimentação Alimentar. Como é que os produtos regionais, como é que vocês estão observando isso, priorizando isso lá no Ministério? Essa foi uma prioridade grande do presidente Lula e do ministro Camilo. Tanto é que estava defasado os recursos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Só para você ter uma ideia, Itan, passou aí 6, 7 anos sem o reajuste nos valores para as prefeituras e governo do estado adquirirem a merenda escolar, que deve priorizar a regionalização. E aí nós tivemos um aumento um reajuste de 39% só aqui para o Acre. Então foi algo que foi priorizado. Só esse ano já foram repassados para cá 18 milhões. Nós estamos falando aí de mais de 250 mil alunos que foram atendidos e quase 1.500 escolas no nosso estado. Portanto, é importante que todo mundo fiscalize como está sendo a aplicação desses recursos aqui, tanto nas prefeituras como no governo. E um bom instrumento para isso são os conselhos, né? Os conselhos de educação, os conselhos de segurança alimentar, enfim. Olha, deixa eu só... a sua participação, as pessoas lembram de você aqui como deputado, ó. E olha só o puxão de orelha que você vai levar aqui, ó. Pergunta ao deputado Léo de Brito se ele tem aqui um gabinete que possa atender seus eleitores de forma cordial e educada, pois antes ele tinha uma sala próxima ao Colégio Neltel Maia, mas só falava com o povo em época de eleição. E se o senhor tem alguma coisa contra o ex-governador Tião Viana, pois o senhor só cita Jorge Viana e Bill Marques. O Tião foi um mau governador, na sua opinião? Quem está perguntando isso é o Márcio Leite Barros. Tá Obrigado, Márcio, pela pergunta. Primeiro, dizer que eu não sou mais deputado, hoje estou na equipe do Ministério da Educação, com muita honra. Sempre procurei atender as pessoas no meu mandato. E quanto à questão do Tião especificamente, é porque, como eu falei da parceria, é a parceria que era feita com o presidente Lula. E o presidente Lula só foi presidente nos governos Jorge e Binho. O governo do Tião Viana, para mim, foi um governo que eu ajudei, que eu participei. É um grande homem público do estado do Acre. Assim foi como senador, como governador do estado do Acre. Saiu da vida pública com muita honra e a gente tem todas as deferências em relação a ele. Bom, Léo, falando em Tião Viana, eu me lembro que o governador Tião Viana lançou um programa muito ousado. No lançamento, por mais que você seja pessimista ou por mais que você fosse otimista, você veria que aquele programa não teria condições de chegar àquele objetivo. E eu estou falando de qual o programa? De alfabetização. Sim. Não é? A ideia era zerar. O programa Quero Ler. Exatamente. A ideia era zerar. E mesmo para quem lidava com educação, tecnicamente falando, eles entendiam que aquele programa tinha alguns erros, digamos assim, de
de escopo, de base. Como é que está essa questão da alfabetização no Ministério hoje? Essa é uma das prioridades também. Tanto é que foi criado o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Para a gente trabalhar, principalmente, é claro que tem a alfabetização de adultos, que é um trabalho que a gente vai fazer, mas tem um problema sério. Nós assumimos o Ministério com um problema gravíssimo. De cada 3 crianças, 2 não estavam sendo alfabetizadas na idade certa, ou seja, com 8 anos de idade no segundo ano da educação, do ensino fundamental. Então, o que o ministro Camilo fez? Nós vamos resolver essa situação. Lançou junto com o presidente Lula o compromisso, que está capacitando profissionais, que está fazendo coordenações, que está trabalhando com coordenações regionais e que teve adesão de praticamente todos os municípios e estados do nosso país. Aqui no Acre também foi praticamente 100%, para que a gente garanta que todas as crianças elas sejam, porque teve inclusive um déficit na pandemia, a gente viu a dificuldade das crianças Já era esperado, né? Também. Acesso à educação, a todas as crianças elas sejam alfabetizadas na idade certa. Então, outro trabalho, então o governo está cercando por todos os lados e trabalhando prioritariamente numa área que precisa de um apoio fundamental nesse momento, que é a educação básica, que é lá as crianças, aquela formação inicial para quando essa criança chegar no ensino médio, ela não evada, porque tem uma evasão muito alta. Agora nós vamos fazer o programa de Bolsa Permanência, que vai garantir uma poupança e uma bolsa para o estudante que permanecer no ensino médio. Como é que é Deve isso? ser lançado. Então, o estudante, ainda o programa está sendo formatado, mas a ideia é que o estudante ele possa receber uma bolsa e uma poupança, que ele vai resgatar ao final do ensino médio, para que ele permaneça com eficiência no ensino médio, porque nós temos um índice de evasão muito alto. O governo vai pagar para o estudante permanecer na escola, é isso? Exatamente, no ensino médio. Especificamente no ensino médio. Especificamente no ensino médio. Você não está se referindo isso ao ensino fundamental? Não, ensino fundamental não. Perfeito. No Ministério, vocês têm um cálculo, uma estimativa de quando que vocês vão conseguir, digamos, equacionar essa alfabetização, respeitando a relação idade-série? As nossas metas, elas são ousadas. Inclusive tem um programa novo também, que é extremamente ousado, que é o das escolas conectadas, que ajuda no processo educacional como um todo. Nossa meta é chegar a 100% das escolas com banda larga de qualidade. Vai ter o Elon Musk no meio, não? Né? Vai ter o Elon Musk, vai ter os pequenos provedores. A ideia é que todo mundo possa participar desse grande mutirão nacional para garantir internet de qualidade para os alunos, para os professores, para as coordenações dos cursos. E, obviamente, que em relação às nossas metas, elas são todas metas para 2026. As escolas em tempo integral... Não, mas aí não vai dar tempo, né? Aumentar 1 milhão, escolas conectadas. Nós temos, porque, inclusive, nós temos, inclusive, vários estados que já estão trabalhando com escolas conectadas. Não, perfeito. Mas desculpa, eu que não me expressei direito. Não estou me referindo à escola conectada. Isso aí eu acho que é plenamente possível de ser concretizado. Eu me refiro à questão de equacionar a alfabetização na idade correta. Nós vamos, na idade correta, a ideia é chegar próximo de 0. É claro que tem o déficit daqueles que são adultos e que não se alfabetizaram, né? E aí esse desafio é maior ainda, porque essas pessoas elas têm que querer participar dos programas de alfabetização de jovens e adultos. Mas a nossa meta é chegar... Mas até 2026? Até 2026. Por isso que está sendo um investimento robusto de 4 bilhões de reais e fazendo a parceria com os estados e municípios que estão tendo uma ampliação no Fundeb até 2026. Boa tarde, Tama. Pergunte ao assessor Léo de Brito o que dizer ao nosso prefeito Bocalon. O porquê ele baixou a portaria proibindo os professores do município de tirarem as suas licenças, prêmios, que é um direito assegurado por lei. O que o professor poderia fazer para combater esse arbítrio contra uma categoria tão desrespeitada e desprestigiada? Marco Antônio, você tem uma opinião sobre isso? Está inteirado? Olha, Marco Antônio, eu não estou inteirado sobre o assunto. O que eu posso dizer é que o sistema educacional brasileiro ele prevê a autonomia dos entes federados. Então, cada ente federado, no caso a prefeitura, ele toca as suas políticas, inclusive as suas políticas de servidor público, conforme, dentro da legalidade, obviamente. Agora, tem uma previsão nacional da valorização dos profissionais
da educação, né? Então ele toca suas políticas de acordo com aquilo que for decidido politicamente, né? Então é isso que eu posso dizer. Agora, vocês têm instrumentos de fiscalização, tem a Câmara Municipal, tem os conselhos, eu insisto tem os no conselho. conselhos, tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público que podem ser utilizados. Da parte do MEC, o MEC preserva essa autonomia. O João Pedro da Silva, do bairro Belo Jardim 2, está te perguntando o seguinte: boa tarde, Taan, eu queria saber, ele não é deputado, do assessor, o que o governo federal tem contra o Colégio Militar? O governo federal não tem nada contra o Colégio Militar. Primeiro, que os colégios militares, inclusive os colégios militares, são formas são colégios específicos para a formação de carreira militar. Esse é um ponto, e são geralmente tocados pelas próprias Forças Armadas ou pelas forças militares locais. O que o governo anterior fez foi as escolas cívico-militares. A escola cívico-militar, ela não tem nenhum precedente na legislação, na LDB, no Plano Nacional de Educação, e nós colocamos que essa é uma política que o governo não vai tocar. Nós estamos trabalhando para transformar, inclusive, os estados que quiserem, eles podem fazer suas escolas cívicos militares, o governo não está proibindo isso. Agora, o nosso modelo prioritário na gestão Camilo e Luiz Inácio Lula da Silva é o modelo das escolas em tempo integral. Os estudantes terem diversas atividades de aprendizado, mas ao mesmo tempo atividades lúdicas, de esporte, de cultura, de reforço escolar. É esse o nosso modelo prioritário, portanto é uma decisão política que nós tomamos no Ministério da Educação. Por falar em decisão política, rapidamente, porque a gente precisa falar a respeito de ensino superior, o Joel Solon Barbosa, ele está fazendo a seguinte pergunta. Não é pergunta, ele está fazendo uma provocação, importante você conversar com ele. Quem vai bancar essa bolsa, você estava se referindo para os alunos de ensino médio, são os trabalhadores pagando seus impostos. Vocês estão fazendo farra com dinheiro público. Queria que você rebatesse essa percepção. Qual é o nome? O Joel Solon Barbosa. Joel, muito obrigado pela pergunta. Nós temos que decidir o que é prioridade para o nosso país. Veja, nós temos um momento agora, que é um momento em que tem um nível de evasão muito grande de jovens do ensino médio. Muitos jovens desses estão sendo, inclusive, aliciados pelas milícias, pelo tráfico de drogas. Então, a gente precisa criar alguns tipos de mecanismo em que esses jovens eles estejam nas escolas. E, sobretudo, nós estamos fazendo um trabalho de ampliação para que essas escolas elas sejam escolas de tempo integral. Então, se você cria um incentivo, não pode chamar isso de uma farra de dinheiro público. Isso é um recurso que é utilizado para uma política pública essencial para o nosso país. E a nossa proposta, inclusive no novo ensino médio, é que o jovem já saia de lá profissionalizado, já saia com a educação técnica para ele ir atrás de trabalho e não ser aliciado pelo crime organizado. Então, são decisões políticas, nós estamos buscando financiamento para isso, nós não vamos roubar esse dinheiro, obviamente, fazer a farra, como se diz. A ideia é que a gente possa fazer um trabalho sério e que possa incluir a nossa juventude. Léo, para finalizar, falando a respeito da participação do jovem, da permanência do jovem, ensino superior. Você vai inaugurar amanhã a reitoria de um instituto federal. Essas unidades, para se manter, elas passam bons bocados, né? Nossa reitora aqui da Universidade Federal do Acre também já veio várias vezes aqui. Eu, quando era parlamentar, quantas entrevistas? Exatamente. E você também, como parlamentar, destinou... Aliás, a nossa Universidade Federal do Acre, em boa medida, acho que foi você e o Alan Rick, eu não sei quais foram, Perpétua também, bancando... Foi mantida em função das emendas. O mandato foi mais de 35 milhões no último enfim, eu queria saber como é que o Ministério... O que está sendo feito para que os reitores não passem por esses aperreios. Isso é muito importante, tá? Nós viemos aqui várias vezes, aqui no teu programa, falar que o Instituto Federal do Acre, que é responsável aí pela educação de milhares de jovens, a nossa Universidade Federal do Acre, poderiam fechar, porque não ia pagar conta de luz, não ia pagar os terceirizados, a segurança. E isso aconteceu no governo passado. E a decisão do presidente Lula e do ministro Camilo foi muito clara. Nós vamos recompor
os orçamentos das universidades federais, dos institutos federais, aos moldes do que era em 2019, que dava para fechar o ano pagando as contas e funcionando. Então, nós estamos falando aí de uma recomposição de mais de 3 bilhões de reais. 3 bi? Que foi feita na rede federal como um todo. Só que no estado do Acre nós estamos falando de 13 milhões de reais. E só para... Eu recebo reitores quase todo dia na minha sala lá no MEC. A maioria deles disse assim, olha, e aí a recomposição? Pergunta. Ele disse, olha, Léo, é o seguinte, se não fosse a recomposição, agora no mês de agosto eu estava fechando o instituto, porque não ia dar para pagar as contas. Agora, isso é só o começo. A ideia é que a gente possa incrementar muito mais. Estamos lançando um edital agora para expansão de campos, novos campos universitários, novos campos dos institutos federais. Vamos consolidar as universidades. Tem muitas obras, inclusive, para inaugurar aqui, de emendas minhas, de recursos do próprio governo federal. Então, assim, nós vamos fazer com que as universidades funcionem bem, os institutos funcionem bem e cheguem aonde mais precisa. Assim como nós estamos fazendo com os cursos de medicina, que tinha parado, nós estamos trabalhando para chegar aos cursos de medicina, aos interiores do Brasil, para que essa juventude que está assistindo a gente aqui, que tem o sonho de fazer medicina, não tem que ir para a Bolívia, para outros países, mas possa fazer o curso de medicina. Próxima vez que você vier aqui, me perdoe, próxima vez que você vier aqui, o primeiro ponto que nós vamos tocar é o nosso hospital universitário da Universidade Federal do Acre. É importante dizer, uma obra contemplada nos 27 bilhões que o presidente Lula destinou do PAC, né? Aqui, o Instituto, o Hospital Universitário, que é uma luta da comunidade do uma luta do Acre isso aí, né? Uma luta do Acre. Exatamente. Está contemplada no PAC. Perfeito. Léo, muito obrigado pela tua vinda aqui. Obrigado. Assessor e não deputado. Tá certo. Vamos para o intervalo e já voltamos.